Boa tarde a todos. É um prazer que damos início a mais um Health Plus Pitch Day, com o apoio do Tecnopuc, do BioHub, de todo o nosso ecossistema na área da saúde. Então, aqui a gente está com mais 4 startups que vão apresentar suas soluções para a saúde, e para nós é muito orgulho a gente conseguir, né, movimentar todo esse... Há bastante tempo que a gente... junto com o BioHub, junto com o Tecnopuc, lembrar a todos também, nós estamos aí em certo momento de estresse ao mesmo tempo, porque semana que vem temos o South Summit, né? Então já antecipando, já é quase um aquecimento aqui, né, para o South Summit, que é um grande festival, congresso, na verdade, conferência, plano de negócios para inovação, tecnologia, que vai acontecer em Porto Alegre nos dias 4, 5 e 6. Também nós estaremos presentes lá, como Grow, como Health Plus. Então, o pessoal que está online, o pessoal que está aqui presencial, eu agradeço a presença de todos. Estou aqui apresentando também o Augusto Momassauro, que é nosso líder de startups. A Diana, por favor, vem aqui dar umas palavrinhas, coordenador do BioHub. E temos aqui uma grande banca, né, de avaliadores, para lembrar a todos que o Pitch Day, então cada startup tem 5 minutos, depois mais 10 minutos para a banca usar seu conhecimento, sua estratégia, todo o seu ponto, para conseguir indagar e colocar esse pessoal, os empreendedores, não vou dizer numa saia justa, né, mas que é aprender a trocar conhecimento. Então, Diana, por favor, umas palavrinhas, depois a gente vai seguir com o evento. Muito obrigada. Fico bem feliz quando a gente faz esses eventos aqui, são presenciais, tanto startups que vão ter presenciais quanto online. Eu agradeço, então, em nome do Tecnopuc, do nosso BioHub, que é toda a parte de ecossistema de saúde, da estrutura aqui do Tecnopuc e do Hospital São Lucas, né, da Universidade, da PUC. Inclusive, aqui na banca tem o professor Leonardo Pinto, que é o decano da Escola de Medicina, que fico muito orgulhosa, né, de ter a sua participação. Também está participando o Victor, que é do Conselho Regional de Administração, da Câmara, que é da Saúde também, que a gente fica muito feliz de estar participando, todo o conhecimento, o background que tem para poder apoiar as startups. E o Luciano Mantelli, que é um amigo, um conhecido de muitos anos, aí, que é da Forgi, que é uma consultoria da área de estratégia e inovação em saúde. E queria agradecer, então, a todos e falar que, como a gente vive nesse mundo híbrido aí de anywhere, né, o Tecnopuc tem uma forma também de se conectar com as startups, que é através do membership, né, que quem quiser conhecer pode acessar aí a nossa plataforma e se conectar ao ecossistema, independente do local que esteja. E a gente traçou essa estratégia principalmente porque vai ter agora o South Summit, e a gente tem tido cada vez mais, com a questão do Covid e todas as outras situações aí, essa conexão, e a gente consegue conectar, então, o ecossistema todo, mesmo à distância, né? Então, agradeço, passo a palavra para a gente começar logo o evento. Porque nem como médico anestesista que falo com o paciente, depois esqueci de apresentar meu nome, né? Então, eu sou Cristiano Mendes, que não me conhece ainda, sou head aqui do Health Plus, um dos sócios da Grow, e médico também anestesista, investidor anjo, e gosto muito de estar aqui promovendo esses eventos. Só o último, né? O nosso investidor também prévio do Health Plus, o Mozart Marim, que está com a gente aqui online, fazer parte da banca. Um cara também com grande experiência na área de fintech e áreas de startups, uma grande referência. E logo em seguida eu pedi para cada um se apresentar. Augusto, então, a bola está contigo, faz a introdução da banca, depois as nossas startups para virem aqui apresentar seus pitches. Uma boa noite a todos. Então, pessoal, boa noite a todos. A ideia hoje é ser um evento bem dinâmico, né, bem um pitch. Como o Cristiano já adiantou, a nossa lógica é 5 minutos de pitch e 10 minutos de perguntas, né? Hoje nós temos uma banca muito qualificada aqui, que rapidamente eu vou pedir para cada um se apresente, né, para que também o público consiga ver quem que está avaliando esses pitches, né, e quem que vai estar fazendo toda essa avaliação. Todo mundo tem um formulário também para depois a gente conseguir filtrar esses dados e ver um vencedor, digamos assim, né? Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer aí pelo convite. Meu nome é Vitor Magalhães, eu sou membro da Câmara da Saúde do Conselho Regional de Administração. Atuo, né, nessa área de consultoria, de gestão em saúde. Sou sócio-diretor da Lanca, vice-presidente da Fundatec, e diretor administrativo da ARF. Então, é um prazer estar aí com vocês, né, dentro desse mundo muito diverso e extremamente complexo, que é justamente a área da saúde.
Então, meu nome é Leonardo Pinto, eu sou médico pneumopediatra, trabalho com doenças respiratórias. Alô? E eu atualmente então, sou decano, né, o diretor da Escola de Medicina. A gente tem estimulado muito a interação dos alunos e dos nossos professores, pesquisadores com o Tecnopuc e o Health Plus. E tem sido bastante frutífero assim, em termos de conexões, oportunidades, e a gente quer seguir aproveitando essas oportunidades. Então, obrigado pelo convite. Bom, boa tarde, boa noite a todos também. Então, um prazer aí estar aqui com vocês. Sou Luciano Mantelli, sou há 10 anos empreendedor em gestão e saúde, então eu me considero um grande entusiasta, né, ainda para falar sobre o futuro de saúde e tudo isso que a gente pode melhorar nas nossas vidas, né. E trago aqui minha experiência também no que a gente chama de rampagem de negócios, onde eu consigo atuar mais de perto, né, com esse mundo digital e com as empresas também que estão no mercado da saúde. Então, prazer estar aqui com vocês e vamos lá, vamos conhecer isso. Beleza, boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte dessa banca também, honrado estar aqui com vocês nesse momento. Meu nome é Marim, né? Mozart Marim, o mercado me conhece como Marim. Eu tenho uma história como executivo e profissional de tecnologia da informação, então a minha área é sistemas. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, perfeitamente. Beleza. A minha história foi construída em empresas como SAP, como Oracle, como DataSul, saudosa DataSul, TOTUS, e sempre trabalhei no conceito de intraempreendedorismo, e há alguns bons anos entrei com tudo na área de empreendedorismo. Eu tenho negócios na área de tecnologia, fintech, focado nessa área de finanças e tecnologia, e educação. E sempre fui entusiasta de health tech, conheço o Cristiano aí de longa data, né? E a Grow com certeza foi a pioneira quando criou o capítulo Health Plus, e a gente acho que já comeu bastante sal aí todo mundo junto, e uma coisa boa que a pandemia trouxe foi aí a aceleração digital, né? Tanto é que a gente está fazendo essa reunião aqui, Anywhere, né? N-Device, enfim, com todo mundo, e isso foi um diferencial realmente do setor de saúde. Eu acho que agora a gente vai começar a ter uma rampagem e colher muitos bons frutos aí de tudo que a gente vem plantando nesse universo. Obrigado aí, uma ótima noite para todos. Maravilha, obrigado, Marinho. Então, pessoal, vamos lá. Hoje nós temos 4 startups, né, começando pela Thrive, que são startups de níveis diferentes, de maturidade diferentes, uma lógica de 5 minutos de pitch, 10 de perguntas. Depois do pitch, a banca vai poder fazer os questionamentos e o público também. Então, eventuais dúvidas, me chamem que eu vou até vocês e vocês podem perguntar. Quem estiver online também, por favor, façam seus questionamentos. Dani, por favor. Obrigada. Boa tarde. Já começo? Já está contando o relógio? Então, eu gostaria de saber se vocês já pensaram na possibilidade de ter na sua mão uma ferramenta onde a gente possa monitorar pensamentos. Obrigada. Descontem no cronômetro. Onde a gente possa monitorar pensamentos e emoções em tempo real. Vocês já pensaram na possibilidade de ter uma ferramenta útil e efetiva para nos acompanhar em momentos onde a gente está desregulado emocionalmente, que está com a gente o tempo inteiro? Na possibilidade de ter a tecnologia nos apoiando na psicoterapia? Não está funcionando, Augusto. Em março desse ano, uma paciente no final da consulta me perguntou: Dani, tu ainda usa agenda física? E eu respondi para ela: sim, eu sou velha. Nós demos risada e ela disse assim: não, mas eu te ajudo. E eu respondi: obrigada. Mas nisso uma série de pensamentos passaram na minha cabeça do tipo: mas por que eu tenho que usar uma agenda digital? A minha agenda de papel me acompanha aí há 2 décadas e funciona. Na mesma linha, nasce o Thrive.
que é um aplicativo. A psicoterapia presencial, tradicional, formal, ela funciona. Mas será que ela é o único formato possível da gente ajudar pessoas que sofrem com transtornos psiquiátricos e psicológicos? Será que é o melhor formato? Opa, ela passou assim. Será que a gente conseguiria ajudar um maior número de pessoas por um custo menor? A terapia que eu trabalho é cognitivo-comportamental. Nela, a gente entrega para os pacientes uma série de papéis, agenda de terapia, caderno de terapia. E da mesma forma que a minha agenda física não me acompanha o tempo inteiro, esse material de psicoterapias, ele também não acompanha o meu paciente. Então, o que a gente fez? Nós colocamos, essas aqui são as telas do aplicativo, nós colocamos para dentro do smartphone todas as ferramentas úteis para o tratamento da depressão. A terapia cognitivo-comportamental é a terapia de primeira linha para o tratamento da depressão. E nós temos recurso digital na palma da nossa mão a todo momento. Por que depressão? Depressão, só no Brasil nós temos 38 milhões de pessoas que são acometidas pela doença. Ela está entre as 5 principais causas de anos vividos com incapacidade. E segundo a Organização Mundial de Saúde, menos de 50% dessas pessoas têm acesso a tratamento. Então, o Thrive é uma ferramenta útil para os profissionais e para os seus pacientes. E também pensando na prevalência dos transtornos na população, a nossa missão também é ofertar e democratizar o acesso à saúde mental. Nosso modelo de receita é freemium, tem uma parte gratuita e uma parte paga. No momento, a gente tem, na nossa estratégia de marketing, a gente só tem um Instagram, onde a gente tem aproximadamente 11 mil seguidores, onde a gente fez o lançamento do Thrive há 11 meses, mas a gente pode ofertar o Thrive para todos os e-commerces, né? B2B, B2C e B2G. Os nossos concorrentes, que são aplicativos também voltados para o bem-estar mental, é o Calme, o Daily e o Símbolo. Qual o nosso principal diferencial que a gente acredita? A terapia cognitivo-comportamental é a terapia de primeira escolha para o tratamento dos transtornos depressivos. E a gente colocou ela, colocou todas as intervenções dentro do smartphone. A gente tem nossos potenciais aí, nós temos 38 milhões só no Brasil de clientes potenciais. A gente pode ter um escalonamento internacional, porque é só traduzir o nosso aplicativo para outras línguas. A gente tem um respaldo técnico e acadêmico bem significativo, né? Então, a gente é formadoras de terapeutas cognitivos no Brasil há muitos anos, temos um instituto que trabalha com isso. Construímos também um canal no YouTube que se chama Inovamente, que tem o objetivo de dar suporte para os nossos usuários. E também, um dos nossos sócios, ele é coordenador do Grupo Aliança, que é um grupo vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um grupo que pesquisa inteligência artificial em neurociências. E o Thrive, eu faço pós-doutorado dentro desse grupo, e o Thrive está em processo também de validação acadêmica. Nossos resultados e dados, né? Então, há 11 meses que ele está disponível nas lojas Apple Store e Google Play. A gente tem aproximadamente, só com esse marketing de mídias digitais, aí, 7 mil downloads, né? Então, o que a gente conseguiu recrutar aí de dados de monitoramento, registros de escalas, registros de pensamentos, que já está tudo dentro do aplicativo, ao longo dessas 20 décadas, somando os nossos 3 prontuários, aí a gente não conseguiria ter esses dados que a gente conseguiu em 11 meses, de maneira espontânea aí, dos usuários. Uma coisa também que nos deixa muito feliz é a avaliação que a gente tem nas lojas, né? Que as pessoas estão gostando da interação aí com o aplicativo. Eu sou a Daniela, esqueci de me apresentar no início, né? Então, eu sou a Daniela, sou psicóloga, junto com a Annalise, que é a minha outra sócia. Nós somos doutoras em psiquiatria, trabalhamos aí há mais de 20 anos com a prática clínica e acadêmica. O Dr. Ives, que é o nosso outro sócio,
fez o pós-doutorado no Texas, na Universidade de Houston. Também é professor do Departamento de Psiquiatria e professor do PPG, tá, e do Grupo Allianz, que eu comentei anteriormente. Bom, a depressão, ela está entre as principais causas de anos vividos com incapacidade. Todos nós aqui, em função da prevalência, todos nós conhecemos alguém que sofre com a doença. Então, eu gostaria de convidar vocês aí para nos acompanhar nessa jornada ao combate à depressão e também para fazer parte dessa história, que é um novo paradigma que está sendo estabelecido, que é essa mudança na psicoterapia. Né? Então, a ideia é da gente conseguir ofertar saúde mental digital para a população. Muito obrigada aí pela oportunidade e parabéns pelo evento. Banca, alguma dúvida? Um dos membros da Câmara da Saúde é justamente a Anne Natal, que é a coordenadora da primeira a Coordenadoria Regional de Saúde, e nós dentro do grupo temos uma série de profissionais, e essa questão da saúde mental, em função da Covid, enfim, acometeu a população, e nós temos casos aí em que é uma das prioridades justamente da Secretaria da Saúde, e de vários municípios aí, dos 497 municípios do estado. E a gente sabe a carência que eventualmente assim, tanto a unidade básica de saúde quanto os hospitais têm para tratar a questão da saúde mental dessas pessoas. E a gente sabe também algumas outras questões, tipo de alguns ambulatórios, o que hoje, por exemplo, a gente não consegue estabilizar um paciente de diabetes em função justamente da questão da depressão, que praticamente descompensa totalmente os níveis. De que forma hoje tu vê que tu consegues justamente assim auxiliar essas pessoas, essas estruturas, essas prefeituras, esses ambulatórios em relação a essa ferramenta? Bem interessante aí a pergunta, porque o nosso propósito e a nossa preocupação, quando a gente pensou em lançar essa ferramenta, é justamente pensando nesse público, né, que não tem acesso à psicoterapia. Por ser a psicoterapia, ela é cara, a gente não tem profissionais suficientes para dar conta de toda a demanda. Então, essa ferramenta, em função até esse canal que a gente construiu no YouTube, de fato é para ensinar, porque o objetivo da terapia cognitivo-comportamental é ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta. Então, ela funciona como um treinamento que ajuda o paciente a se regular emocionalmente e sair do quadro depressivo. Então, a gente tem, depois, se vocês puderem ler ali nos comentários do aplicativo, né, falando justamente isso, que conseguiram através de isso, assim, são pessoas, e nos deixa muito feliz isso, né, porque são pessoas que a gente nunca teria acesso e que estão dando esse retorno, mostrando que o produto ele funciona. Tem essa, claro que a gente eu estou fazendo a pesquisa para ver se de fato ele funciona, né? Mas o que a gente tem visto, que as pessoas têm dado depoimentos espontâneos, é que elas estão se sentindo, estão sentindo efeito nas suas emoções. Né? Então é um produto que eu acredito que a gente pode pensar em aprimorar essa ideia, né? Que ele funciona como uma ferramenta de apoio à psicoterapia e nos ajuda muito, assim, isso acho que já é bem consolidado. Mas daqui a pouco, né, para uma grande população e se ele vai funcionar de maneira orgânica, isso é uma das nossas missões, esse é o nosso propósito, isso é o que a gente gostaria, mas que a gente vai ter que trabalhar muito em cima disso. O que os artigos acadêmicos eles falam sobre aplicativos em saúde mental, né? Que eles precisam sentir que tem alguém do outro lado, eles precisam ter um curador, né? um cuidador ali do outro lado da tela. E isso é o que a gente busca fazer com esse canal do YouTube. Sim. Bom, primeiro, parabéns. Eu acho que vocês estão num momento certo, com uma demanda gigante e também com uma coisa que precisa evoluir muito. E aí eu vou tentar explicar um pouco mais por quê. Acho que tem algumas coisas aí que são desafios que vocês devem estar vivendo. Uma delas é o tabu que a saúde mental tem, de como que eu encaro, né,
o tratamento, ou como que eu encaro, inclusive, o quanto ela me faz mal. E também, do outro lado, o acesso, né? A dificuldade das pessoas interpretarem o acesso e ver o que realmente isso pode trazer, e passarem pela experiência do que isso pode trazer de mudança na vida. Eu fiquei com algumas dúvidas e tu falou sobre elas um pouco, inclusive agora quando tu fala do autocuidado apoiado, né, do questão de ter o canal, tu traz um pouco disso. Mas a primeira dúvida é como que o profissional participa do ponto de vista de quem é o cliente, né? Então tu tem o cliente, pessoa Luciano, usando o Thrive, e tem um profissional que ali apresenta ele como alguém beneficiado pelo Thrive também, e aí entender um pouquinho melhor isso. E a segunda dúvida é do ponto de vista de longitudinalidade, se tem alguma coisa especificamente que eu me acompanhe, né? Como vocês pensaram nessa evolução de vida, né? Como que eu, Luciano, vou entendendo se é alguma maneira gamificada ou como que isso traz uma ideia de evolução para ser humano, no caso. Perfeito. Então, deixa eu ver. A primeira pergunta é como que o Luciano, paciente, iria se beneficiar do Thrive com um psicoterapeuta, é isso? O profissional também. Sim, o profissional também é cliente do Thrive. O que a gente pensou, na verdade? O profissional, a gente pensou em dar cupons com 100% de desconto, né? Então, se tu, Luciano, é terapeuta, tu vai ganhar um cupom com 100% de desconto e 100 vouchers para te entregar para os teus pacientes com 50% de desconto na ferramenta. Então, porque para o profissional, isso nos ajuda muito, entende? A gente consegue monitorar e acompanhar o nosso paciente e consegue oferecer para ele em tempo real, porque a terapia cognitiva, para ela funcionar, o paciente precisa responder em tempo real aquilo que ele está sentindo. E era uma das coisas que acontecia de problema, era a adesão dos nossos pacientes à intervenção. Então, isso é uma ferramenta que aumenta a possibilidade de aumentar a adesão do paciente à intervenção. Tá? E a segunda pergunta. O aplicativo que nos ajudam a investigar questões de depressão, ansiedade, que o paciente vai respondendo tempo a tempo. Eu estou desenvolvendo, junto com a Ana e com o Ives também, um manual de terapia online, de terapia em grupo online, onde tem todas as ferramentas do Thrive, que a gente vai transformar num tutorial para o aplicativo. Então, o que a gente vai dizer, o que o paciente, o que o usuário, quando ele assina o Thrive, o que ele vai precisar fazer e como é que ele vai se monitorar e se acompanhar. Uma evolução gráfica através das escalas de avaliação de gravidade de depressão, ansiedade e outros transtornos. Alô? Tem uma pergunta em relação ao funcionamento, na verdade, que, em geral, os pacientes respondem de forma diferente a determinadas intervenções. E como terapeuta ou como médico, tu precisa identificar isso, né? Quem não está respondendo bem, no caso, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental. Como que funciona isso no aplicativo? Porque eu entendo que tem uma intervenção, né? Mas como que é identificado o paciente que não está respondendo bem a determinada intervenção e que precisa de outra intervenção? Se tem algum gatilho, algum aviso nesse sentido? Porque eu acho que essa é uma questão importante, porque a gente vê muito isso de respostas diferentes. Sim, a uma mesma intervenção. Funciona para quem, né? Perfeito. Na verdade, o aplicativo está começando. A nossa ideia é que a gente continue investigando a efetividade do produto através de pesquisas, mas essa questão aí da gente poder ver o que está acontecendo com o usuário, isso a gente pensa em colocar dentro do aplicativo através de... Como é que é aquelas coisas não específicas que a gente consegue monitorar dentro do aplicativo, dentro dos smartphones, que são dados, como é que é o nome dos dados?
por exemplo, os passos que a gente dá, o quanto a gente olha para a tela, quantas vezes a gente responde lá no aplicativo. Então, através desses dados, a gente pode, daqui a pouco, construir isso, mas isso eu acho que é uma coisa que a gente vai acabar construindo ao longo da evolução do produto. Entende? Mas e também as questões de gamificação a gente pretende colocar dentro do produto, fazendo parcerias aí com empresas, né, academia, cinemas, onde a gente vai poder trocar por vouchers de descontos cada vez que o usuário ele vai subindo etapas, né, vai alcançando etapas. Tem até umas linhazinhas assim na home, na página inicial, que a gente vai poder estimular os nossos usuários a usar o aplicativo. Tá. Não sei se é isso. Marinho, tem alguma pergunta? Tenho sim. Primeiro, parabéns pelo projeto. Eu já venho com um carinho aqui enviesado e já marquei que eu quero conversar com vocês. Eu sou investidor da Singulo, então eu gosto muito do projeto. Eu gosto muito do jogo da Singulo também. Foi um dos nossos inspiradores. E estão voando, né? Estão rampando muito. A minha pergunta, eu sei que vocês estão aí numa fase inicial e eu vi muita competência, né, no grupo que você falou que está à frente desse projeto. Eu queria saber como é que vocês estão, ou qual o planejamento da multidisciplinariedade no time, em termos de tech, de UX, enfim, porque eu vi que tem um corpo que conhece muito, vamos dizer, as competências clínicas do assunto, e como é que vocês estão pensando nas outras pessoas que precisam compor um time, marketing, negócios, etc. Perfeito. Marim, esse é o motivo que nos traz aqui, né? Então, a gente tem uma equipe técnica que tá bem, né? Tá ótimo. Só que a gente precisa, todo o investimento que a gente fez no Thrive até o momento, ele foi investimento próprio. Então, agora, o que a gente está buscando é justamente isso, né? Montar uma parceria aí de marketing, tecnologia. Então, isso é o que a gente está buscando agora. Obrigado e parabéns. Obrigada. Obrigado, Dani. Uma salva de palma, por favor. Bom, pessoal, para a próxima startup agora, pessoal da Manipulaê, pessoal lá de São Paulo. Thiago, tá por aí já? Oi, pessoal, tô aqui. Maravilha. Então, quando quiseres, pode compartilhar a tela e começar a apresentação. Ok, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. E super legal poder participar aqui de São Paulo com vocês, né? Tá permitindo a gente estar pertinho aí. E vamos lá, deixa eu só... Tá desabilitado para mim? Alguém consegue só permitir aqui que eu compartilhe a tela? Por favor. Opa, ainda não foi. Oi? Já tá liberado ali. Tá para mim que eu estou desabilitado para dividir a tela. Na verdade, estou tentando aqui. Tá, só um pouquinho. Ok. Só um pouquinho, Thiago. Tudo bem, tranquilo. Desculpa aí, pessoal. Consegue agora? Opa, agora foi. Maravilha. Beleza. Deixa eu só colocar no modo apresentação e vocês me avisam aí se estão vendo minha tela. Tá certinho? Estamos vendo, aham. Beleza. Bom, pessoal, primeiro, rapidamente, eu queria agradecer de novo. Estou muito feliz de fazer parte do grupo com vocês, tá? A partir de agora, o Health Plus e Grow Mais. E, basicamente, eu aqui, Thiago, né? Vou dar um contexto. Eu sou do interior de São Paulo, já empreendo em saúde há algum tempo, venho do mercado farmacêutico e em 2016 eu vou puxar a historinha aqui para contar para vocês um pouquinho do começo da Manipulaê. Então, basicamente, ali naquele momento,
o Edinaldo e o Rafael, são meus sócios, né? Começamos a preparar o que hoje se tornou aqui a Manipulaê, e aqui um pouquinho de contexto. Só um minutinho, tu consegue colocar no modo apresentação, que não está passando os slides aqui. Perdão, não sabia fazer isso aqui. Tranquilo. Onde que eu faço isso, pessoal? Me desculpem de novo, né? Modo apresentação. Coloca um F5, ali embaixo tem do lado do aproximar ali a tela, tem um zoom ali, ó. Tem anotações, vai ter 3 ícones mais do lado à direita. Mais, beleza. Ué. Ou então deixa como tá e vai tentando passar manualmente aí. Ok. Vocês estão vendo o meu slide aqui, certo? Primeiro slide, aham. Só o primeiro. Tá, deixa eu começar a apresentar de novo, às vezes eu sou uma falha disso. Agora passou para o segundo. Sim, eu vou voltar aqui e compartilhar todas as telas, talvez seja isso. Agora foi. Estão indo? Estão vendo? Beleza. Sim, desculpa. agora sim, perfeitamente. Beleza. Bom, sou o Thiago, do interior de São Paulo, tá? Itajobi, minha cidade. Fui para São Paulo, o meu contexto, trabalhei na área de comércio exterior, depois entrei na indústria farmacêutica, trabalhei um tempinho na indústria farmacêutica, conheci amigos fora da indústria, o Rafael e o Edinaldo, que são sócios hoje, junto comigo, fundadores aqui na Manipulaê. E aqui um contexto, né, do nosso time. Então, eu, Rafa, o Ed, somos quem principalmente estamos por trás aí do projeto da Manipulaê. Alguns parceiros que a gente foi coletando ao longo do tempo aqui, que eu vou explicar melhor para vocês na apresentação, mas que basicamente é a fundação aí da Manipulaê como uma startup. E o contexto de negócio nosso envolve o mercado da manipulação. Então, trabalhando na indústria farmacêutica, especificamente numa distribuidora de matéria-prima para farmácia de manipulação, comecei a me deparar com o mercado de medicina personalizada. Era uma multinacional, conheci um pouquinho isso fora do Brasil, e aí aqui dentro do Brasil começando a entender o que era esse mercado e para onde que ele iria se ele seguisse essas tendências que a gente já acompanhava fora, né? Então, como um pano de fundo, o Brasil hoje tem mais ou menos uns 70 mil prescritores de fórmulas. Isso inclui farmacêuticos e todas as categorias que hoje podem fazer prescrição dentro da farmácia de manipulação, né? Mas principalmente os médicos endocrinologistas, geriatras, dermatologistas e uma série de outras categorias e especialidades aí, né, que vão ao longo do tempo ampliando ou diminuindo sua habilitação para o que pode prescrever, mas em geral é bastante amplo hoje, inclusive com veterinários, etc. Isso gera um total aí de mais ou menos uns 100 milhões de prescrições ao ano, que essas pessoas e pacientes, assim como eu, vão lá e buscam em 8 mil farmácias de manipulação, e no total é um mercado que movimenta mais ou menos 8 bi, esse é o número de 2020, tá? E qual que é um agravante, pensando na experiência, né, e na profissionalização desse mercado, por ter muita empresa no mercado e isso ser altamente fragmentado, né, existe basicamente uma dificuldade dos pacientes e dos prescritores de terem uma informação de qualidade para conseguir entender certinho como que é o movimento desse mercado. Então, eu, como paciente, tenho dificuldade de encontrar uma farmácia, tenho dúvidas e assim por diante, tá? Mas esse é o panorama aqui, eu vou entrar melhor no problema daqui a pouquinho. Ao mesmo tempo, esse mercado vem sendo alavancado por uma mudança de hábito, né? Principalmente, a gente percebeu agora, nesse período também, uma mudança do hábito de não só mais, inclusive das empresas, né? Não só da gente como paciente, também dos profissionais de saúde, mas as empresas de prevenção e não tratamento.
então buscar ter melhores hábitos de saúde, etc. E esse é basicamente o mercado onde a manipulação, a farmácia de manipulação se encaixa e que tem a maior força, né? É de buscar longevidade, bem-estar, beleza, se sentir bem e performance também para atletas e quem busca alguns desafios mesmo de esportes. Então, basicamente, esse é um contexto hoje no Brasil desse mercado. Aqui a gente traz uma pesquisa da McKinsey que mostra também, recente, se eu não me engano, no final de 2020, essa pesquisa, meados de 2021, onde no Brasil, inclusive, essa tendência do interesse das pessoas pelo bem-estar, né, e por mudança de hábitos aumentou mais do que em outros países. E isso alavanca, ao longo do tempo, o mercado de manipulação, que vem crescendo mais ou menos 10% ao ano, constantemente nos últimos 5, 6 anos, que é quando a gente vem acompanhando o mercado. E aí, como eu estava falando, né, muito problema ainda relacionado a esse mercado, onde as pessoas têm dúvidas sobre os preços, sobre a qualidade, a forma de pagamento, né? A experiência é muito diferente em cada empresa que você vai, em cada região, o que gera uma experiência de compra frustrante. E, por outro lado, muito problema para as farmácias que não têm uma força de profissionalização, então são poucos sistemas disponíveis para elas, elas acabam sendo mesmo pequenos negócios que não conseguem evoluir por faltar tecnologia especializada nessa área também. E, no geral, isso causa também a falta de informação ou de disponibilidade de uma informação qualificada para os prescritores. Então, isso é um tripé onde tem paciente, farmácia e os prescritores. A gente entende que existe uma ruptura muito grande entre a troca de informação, o que prejudica a transparência, prejudica o crescimento do mercado, e por trás, a gente conhecendo, entende o quão potente, né, e quão sério é o trabalho nesse mercado, e importante para essas pessoas que buscam mudança de hábito e longevidade, bem-estar, etc., inclusive com as tendências vindo de farmacogenômica e todos os avanços nos tratamentos médicos, né? E aí a Manipula-E começou em 2016, tá? Eu vou contar aqui para vocês um pedacinho só de 2 anos mais recentes, mas a gente começou como um marketplace que tentava organizar a informação disponível no mercado e ajudar os pacientes. E ao longo do tempo, a gente foi se consolidando para virar uma plataforma que resolvia de ponta a ponta esse problema, inclusive disponibilizando, através de uma API, os dados de fórmulas e medicamentos e insumos, né, de manipulação, insumos disponíveis para manipulação para os sistemas de prescrição. Então, hoje a gente consegue se conectar, por exemplo, com os prontuários eletrônicos e permitir que os prescritores tenham acesso direto à informação constantemente atualizada e com curadoria da nossa equipe de farmacêutica, com a validação da rede de laboratórios. Mas, para o paciente, a gente transforma isso numa experiência onde, para ele, é basicamente a gente hoje se compara bastante à experiência da Amazon, onde eu vou lá, faço em uma plataforma tudo que eu preciso fazer e recebo em casa os meus produtos. Por trás, a gente trabalha essa rede de farmácias de manipulação e ajuda elas a se digitalizar e conectar nesse ambiente digital, né? Esse aqui é um pouquinho a foto dos nossos últimos 2 anos, onde a gente teve aí um crescimento mais acelerado ao longo desse último ano de 2021, atingindo no último trimestre, né, um volume geral de 1 milhão em vendas na plataforma. A gente lá atrás, meados de 2018... Thiago, só então, mais um minutinho, 2 aí, para a gente poder agilizar o nosso... Mas fica tranquilo, só para esperar o tempo. Beleza. Não, tranquilo, estou acabando, são mais 2 slides. E, basicamente, quem hoje participa desse processo também com a Manipula-E é um grupo de anjos da Anjos do Brasil, que entrou em 2018, e, mais recentemente, no meados do ano passado, a gente recebeu a Hydrogasil, o grupo Hydrogasil, como um dos investidores, né? E seguimos aí essa trajetória. E, basicamente, a nossa visão como tese é de conectar melhor os dados da prescrição personalizada com os prescritores, então fazer essa conexão com os prontuários eletrônicos, com as plataformas de prescrição, e, do outro lado, ajudar as farmácias a digitalizar e entregar uma melhor experiência com mais qualidade, mais segurança para os pacientes,
e ampliar o acesso das pessoas nesse mercado, né? E como curto prazo, a gente focar na farmácia de manipulação e logo em seguida ampliar isso para poder fornecer todos os itens da receita do paciente, independente de uma fórmula manipulada ou não. Tá? Então, basicamente, é isso. E aqui, nossa turma. Obrigado, Thiago. Pô, grande case, excelente apresentação. Passar então aqui para a banca, né, Augusto? Isso, pessoal, só vamos cuidar, vamos tentar ser um pouquinho mais objetivo, tanto nas nossas apresentações quanto nas nossas respostas, para que a gente consiga seguir uma lógica aí do nosso pitch de 5 minutos de pitch e 10 minutos de perguntas. A gente vai estender demais o nosso tempo de hoje. Obrigado pela compreensão. Banca? Marim, sei que o Marim sempre tem umas perguntas boas aí. Oi, Thiago, tudo bem? Opa, tudo bem, Marinho? Parabéns pelo projeto aí. Cara, eu vi que você está bem estruturado ali, né? Pô, você tem Cássio Espina, você tem uma galera boa aí já que está torcendo por você no projeto. Assim, para que você quer essa grana agora, esse novo momento? Eu vi que você tem um cronograma macro, assim, para que esse dinheiro e você vai usar ele como e durante quanto tempo? Sim, a gente basicamente vai agora para uma próxima fase, que é expandir mesmo esse modelo de negócio que a gente validou hoje só em São Paulo. Então, todos esses números que vocês viram, a gente focou em atuar em São Paulo capital, e agora devemos ampliar, além de ampliar alguns canais, né, que hoje a gente basicamente encontram a gente através do Google, então mídia paga. A gente tem alguns outros canais validados que a gente deve começar a explorá-los para aumentar a atração de usuários e expandir a operação para outras regiões onde a gente ainda não atua. Então, basicamente, é um momento agora de expansão, onde a gente faz o rollout do modelo para outras regiões e outros canais. Beleza, e o seu cap table está bonitinho? Puxa, eu acho que sim. A gente tem hoje, basicamente... A gente fala depois. Mas tem basicamente 70% tá entre 75% entre fundadores e SOP, que a gente já formou um pouquinho. Legal, parabéns. Show. Valeu, muito obrigado, Marinho. Obrigado, Marinho, banca. Mas... Tiago, parabéns aí pelo produto. Nós da Câmara da Saúde ali temos algumas pessoas que fazem parte, aí são gestores hospitalares, o Jason, o Andara, a Márcia, uma série de pessoas. E essa parte de medicamento é uma coisa que assusta, assusta pelo custo. Falando com uma farmacêutica no hospital, ela chegou e me disse, olha, dos meus itens aqui eu só tenho 2 que são manipulados. E a gente vê o crescimento exponencial de farmácias aí. Como é que tu vê hoje, em termos de oportunidade de crescimento da farmácia, justamente na questão de manipulação, e onde é que justamente encaixa isso nesse crescimento? Porque a gente vê assim, o número de farmácias que tem numa cidade estão muito acima do que justamente necessário. E dentro dos hospitais é um dos itens que mais assusta em termos de custo, tanto que os medicamentos subiram num exponencial aí fora do comum, descompassando completamente os custos em relação ao que justamente o SUS, inclusive, consegue justamente assim remunerar. Como é que tu vê a manipulação aí como ferramenta para trabalhar nessa questão exponencial de aumento do custo dos medicamentos aí? Sim. Olha, existe um modelo fora do Brasil, né? No Brasil, o modelo da farmácia de manipulação em si, e eu sei que cada pessoa teve uma experiência ao longo do tempo com a farmácia de manipulação e, portanto, acredita que a farmácia de manipulação é aquilo que viu, né? Mas, ao longo do tempo, a farmácia evoluiu muito, principalmente nesses últimos 10 anos. O mercado se profissionalizando muito, né? A farmácia de manipulação. E fora do Brasil, ainda não é hoje tão explorado aqui ou estruturado, mas eu acredito que conecta com esse ponto. Existe um modelo das farmácias dentro dos hospitais, né? E, naturalmente, eu acho que existe espaço para um formato B2B2C, onde um laboratório de manipulação pode operar como uma farmácia de manipulação dentro do hospital. Então, eu vejo que um formato que poderia ajudar esse ponto, né, é ter uma farmácia específica que atende aquele grupo de SKU e fórmulas
que aquele hospital já atua e aí, portanto, fica muito forte naquela categoria, naqueles itens e consegue otimizar bastante essa questão de custo, né? Então, acho que aqui é um formato. O outro, acho que é naturalmente os profissionais de saúde tendo mais acesso à informação qualificada, tendo mais confiança nas farmácias de manipulação, passarem também a usar mais esse canal, aí, essas farmácias, como uma fonte, né, para os pacientes buscarem seus medicamentos, e aí ampliar a prescrição da manipulação e aumentar, portanto, né, basicamente a competitividade aí no mercado entre as farmácias que realmente crescem muito, né? O contraponto é o cuidado com a segurança, com a qualidade, né, de fazer isso certinho, mas eu acho que o mercado vai segurar aí as boas empresas e daqui a pouco a gente vai estar nesse caminho, sem dúvida, né? Pelo menos é a minha opinião pessoal, tá, pessoal? Alô? Thiago, tá me ouvindo, né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu tenho uma pergunta bem específica relacionada a uma preocupação crescente na área da saúde, que é com relação à segurança do paciente. E a gente vê que isso é uma preocupação hoje em hospitais e a área farmacêutica incluída, né? Certamente toda a área farmacêutica, mas certamente nas farmácias tradicionais existem alguns mecanismos de controle, como doses fixas, padronizadas, né? E na manipulação a gente tem situações em que a prescrição é mais livre, né, para o profissional montar a fórmula. E então eu queria saber mais exatamente isso, como que vocês veem essas questões de segurança, se a manipulação tem algum mecanismo, alguma preocupação relacionada a isso. Sim. Bom, a gente, assim, eu era da área de compras, né, de um distribuidor, de uma multinacional que atua no Brasil, vendendo matéria-prima para a farmácia, e lá uma das coisas era a preocupação com a unificação dos SKUs, né, de entender como padronizar melhor esses ativos. Então, o mercado inteiro já faz um trabalho, um esforço nesse caminho, e esses distribuidores são regulados pela Anvisa, tanto na importação quanto no seu comércio interno, né? E aí, por sua vez, eles têm que cobrar as autorizações e documentação das farmácias para as quais eles vendem, e as farmácias, por sua vez, são reguladas pela Covisa, e a farmácia só dispensa com a prescrição médica. Então, no final do dia, assim, é diferente do modelo regulatório da indústria, né, onde a regulação está no registro e no estudo de estabilidade do produto, mas é altamente regulado, é um mercado altamente regulado. E qual que é o problema, que é um pouco do que eu trouxe ali no começo? É muito pulverizado. E aí, portanto, obviamente, você tem alguns outliers no meio aí do caminho, e o ponto que a gente acredita, que a gente trabalha na Manipulaê, é melhorar a conexão desses dados na ponta do prescritor, nos prontuários eletrônicos, assim como a BC Pharma, por exemplo, disponibiliza a lista do bulário, né, a lista de medicamentos, a gente ajudar a entregar a lista dos ativos, onde a gente já tem hoje um algoritmo que controla a dosagem máxima, a dosagem recomendada, a interação medicamentosa, a sugestão da forma farmacêutica. Então, muitas vezes, o prescritor, por estar escrevendo, por exemplo, coloca lá uma associação e manda em cápsulas. Mas em cápsulas, né, o lote veio, e aí bem específico, né, mas o lote daquele ativo na farmácia A veio com um formato X que tem que ser um controle de volumetria que vai dar 10 cápsulas para aquela dose. Na outra farmácia é o mesmo ativo, mas de um outro lote, que tem uma volumetria dentro uma especificação dentro do limite, mas que ele consegue colocar em 5 cápsulas a dose. E aí tudo isso, né, causa essa sensação de que, mas na verdade isso é muito bem regulado e é muito específico mesmo por ser personalizado. Então, o que a gente quer é ajudar o prescritor na ponta e aí fechar o ciclo validando essa dispensação nas farmácias da nossa rede. É entender que exatamente o que foi prescrito foi dispensado e ajudar esse ciclo a fechar bem, né? Mas, de novo, né? O nosso negócio aqui tem muita gente olhando para a matéria-prima, para a distribuição, muita gente olhando para as farmácias, a gente está olhando para o paciente. Então,
a gente faz isso para garantir mesmo a segurança do paciente, mas a gente entendeu que para ele ter uma experiência Amazon com o que a gente quer oferecer, a gente teria que entrar em tudo isso, né? E ajudar na parte mesmo estrutural da operação ali do prescritor, da prescrição e da farmácia. Então, é basicamente assim que a gente faz hoje, né? Trabalho de formiguinha ainda, mas a gente vai chegar lá. Maravilha. Obrigado, Thiago. Obrigado pelas respostas, obrigado pela apresentação. Né? Infelizmente, o nosso tempo está um pouquinho curto. Eventuais dúvidas a gente possa... Por ter estourado, não. Tá Não, ótimo, Thiago. certo. Valeu, cara. Um grande abraço aí em São Paulo. E nos veremos aí em breve, né? Fique em contato com a gente. Então, fechado. Obrigado. Um grande case. Salva de palmas ao Thiago. Valeu, Play. obrigado. Prazer. Obrigado, pessoal. Maravilha. Vamos para a nossa próxima startup. O pessoal da NELB já está presente, por favor. Tá, obrigada. Bom, boa tarde. Desculpa a voz, reação da vacina nas suas partes. Eu me chamo Patrícia Corradini, sou co-founder da NELB. Vou apresentar, se puder compartilhar. Está sem apresentação? Vou só me apresentando. Eu sou fonoaudióloga. Estudei sempre na área da fonoaudiologia, tratamento auditivo e zumbido. Sou doutora em ciências médicas. E a gente acabou criando a NELB muito baseado em demandas que a gente viu na pandemia e que acabaram acelerando efetivamente durante a pandemia, tá? Bom, mas eu vou falando para não atrasar. Então, assim, o que aconteceu? Durante a pandemia, a gente se deparou com uma situação de que pacientes estavam precisando de atendimento, os profissionais da saúde precisaram atender, e o que se fez naquele momento? Usou as ferramentas de WhatsApp e começaram a se atender aos pacientes. E aí, percebemos que os pacientes estavam sim tendo orientação, mas de uma maneira extremamente informal e criando um sobretrabalho, porque efetivamente o profissional não tinha controle dos dados dos pacientes que ele estavam atendendo. O paciente mandava, doutor, preciso, só que ele não tinha acesso ao prontuário, fazia uma consulta sem a base prévia do histórico do paciente, cobrar pela consulta acabava sendo um problema, porque muitas vezes não tinha nenhuma sincronia para fazer a cobrança desse atendimento. Então, o que a gente viu? Muitos profissionais trabalhando efetivamente, com dificuldade de receber, se monetizar em relação a essas consultas, sem controle do que eles fizeram no primeiro momento, estava tudo certo, mas quando veio para o retorno, os profissionais não lembravam nem o que tinham, muitas vezes, orientado os pacientes, porque era uma consulta extremamente informal. E aí, com base nessa demanda de realidade que a gente viu, dessa dificuldade, deste atendimento informal, nasceu a NELB, que é uma plataforma com propósito de organizar e dar segurança para o teleatendimento. Então, assim, o que a NELB traz de solução, a NELB Clinic? Ela traz teleatendimentos com uma experiência de uma jornada prazerosa para o paciente. Ou seja, o paciente chegar numa sala de espera, ele saber que ele está no link correto, que o médico em seguida vai abrir o atendimento, para que ele tenha uma vivência de prazer virtual, assim como ele tem num atendimento presencial. Então, isso foi das grandes preocupações que a gente teve. Um chat programado, onde o profissional consegue parametrizar os horários que ele vai responder. O paciente recebe as orientações automatizadas, então isso favorece muito a relação médico-paciente. O histórico das consultas, então ele consegue fazer o prontuário do paciente, a emissão de receitas digitais, fazer as videochamadas, a gente tem agenda, a gente tem o prontuário eletrônico totalmente personalizado, a gente consegue fazer upload de arquivos, então o paciente fez uns exames, aí a gente consegue fazer o upload dos arquivos do paciente. Uma experiência rápida, dinâmica e tudo de acordo com a LGPD. Como ela foi uma plataforma criada pós-pandemia, a gente também teve todo o cuidado de ter uma consultoria para que todos os critérios estivessem de acordo com a LGPD. Quem é o grupo? Quem foi esse grupo que se juntou neste momento? Eu sou fonoaudióloga, eu tenho uma experiência, eu fundei uma empresa, vendi para um fundo de investimento, hoje sou CEO dessa empresa, mas sempre gostei da área de inovação, de criar protocolos e tal. E aí, vendo essa demanda, fui em busca de um colega, um amigo, que é o Dr. Rômulo Vieiro. Ele é um psiquiatra, psicanalista, que estava atendendo de forma online. Isso era uma dor dele naquele momento, então ele entrou muito pela demanda que ele tinha. Temos 3 sócios fundadores que são donos da empresa de desenvolvimento que faz o desenvolvimento do software. E o Daniel, que é investidor de startup, que também teve a experiência de montar a empresa, vender e investe em outras startups também. E temos a área administrativa, que é o Francesco. Então, esse é o grupo que formou a NELB.
E aí, se a gente for olhar em termos de mercado, calculando, assim, se a gente for pensar em o registro de médicos que a gente tem aí é quase 550 mil médicos aqui no Brasil. Se a gente for pegar o número de psicólogos, a gente estaria aí falando de quase 1 milhão o potencial mercado. Dos que efetivamente acabam fazendo mais teleconsultas, e a gente pode falar um pouquinho depois, acaba sendo os psicólogos e psiquiatras, e a gente está falando aí de 435 mil profissionais. Se a gente pensar em 2% de share desses profissionais, a gente está falando de 8 mil profissionais, assim, já de imediato dessa área que acaba usando mais a telemedicina. O que os dados que a gente vê, assim, que está sendo divulgado e todo ano eles estão trazendo? Foi feita uma pesquisa com 10 mil entrevistados em todo o mundo, e o que eles viram? Que houve um aumento das consultas virtuais durante a pandemia. Os pacientes que fizeram consultas, 91% diz que planejavam fazer outras consultas virtuais, e que e quem já fez gostaria de repetir essas consultas de videochamada. E uma tendência que a gente vê muitas vezes é que é uma demanda muito maior do paciente do que do profissional, muitas vezes. Porque o paciente experimentou o benefício de ter essa consulta de uma forma mais rápida e mais tranquila, assim, do conforto da casa. Então, quais são os efetivos diferenciais da plataforma? Personalização, acesso do prontuário durante a consulta, isso facilita muito a vida do profissional para acessar os dados do paciente, segurança dos dados, assistência para realizar o atendimento em qualquer lugar, então é uma plataforma que eu posso usar através de teleatendimento, mas eu posso usar o mesmo prontuário para um atendimento presencial, então ela une o mundo virtual do presencial. E, além de ser uma ferramenta, ela também acaba gerindo os dados do paciente, porque eu coloco todos os exames que ele me traz na plataforma. Então, o grande valor é a personalização, a facilidade de monetizar o trabalho dos profissionais. Eu acho que isso é um ponto bem importante, que os profissionais têm dificuldade. A preocupação ambiental, porque a gente acaba reduzindo a locomoção e emissão de papéis, porque a gente acaba fazendo tudo virtualmente. E a democratização da saúde, porque, efetivamente, através desse tipo de atendimento, a gente consegue levar especialistas para lugares que a gente sabe que não teriam. Interior do estado, por exemplo, é muito comum não ter alguns profissionais especializados. A estratégia de monetização, a gente tem atualmente 3 planos. Tá? O básico, que ele limita em 20 teleatendimentos, mas o prontuário, a agenda, tudo é liberado. O premium, que é R$ 149,90, que tem 50 teleatendimentos e tem acesso a toda a plataforma também, e o ilimitado. Tá? Qual é o nosso estágio atual? Efetivamente, nós começamos a comercializar a plataforma em dezembro, então a gente tem 4 meses. Hoje, só para saber, a gente tem 40 cadastros lá, poucos heavy users, mas a gente tem 2 profissionais que praticamente só atendem através da plataforma, e outros que atendem um pouco ou não. E qual é o nosso roadmap? Nos próximos 2 meses, na verdade, está por sair essa semana já a próxima sprint, que traz funcionalidades para colocar dados dos pacientes através de secretária, porque quando a gente foi a mercado, uma das questões que a gente viu é que, como ela foi toda formatada para o paciente entrar e botar os dados dele, isso limitou para os profissionais que tinham secretária. Para a área psi, não teve tanto problema, mas para a área, por exemplo, a área de otorrino, a área de nutrição, outras áreas, eles acabam pedindo para que a secretária prepare todos os dados e eles só façam os atendimentos. Então, essa sprint está saindo, a gente botou 2 meses, mas a gente está em fase de teste já nessa área. E o nosso objetivo, efetivamente, para os próximos 12 meses, é a gente conseguir integrar o pagamento dos convênios. A gente realmente conseguir integrar para que os pacientes possam consultar virtualmente através dos seus convênios de saúde. E a gente acredita que isso vai ser um grande diferencial. E é por isso que a gente busca investimento, porque essa é uma área que a gente acredita que vai derrubar muitas barreiras hoje para o uso dessas plataformas e que pode ajudar também no futuro da NeoB. Obrigada. Parabéns. Opa, foi. Primeiro, parabéns de novo. Acho que esse é um desafio gigante, né? Eu acho que tem um desafio maior de construir a ferramenta, é construir a relação com o profissional dentro do consultório, né? Principalmente pela cultura que se tem, né? Ainda muito do processo interno e tal. Então, eu em 2002 girei 2.000 e poucos consultórios na época, implantando o primeiro sistema de solicitação de exames online do Rio Grande do Sul.
E na época da internet tinha, mas o que era muito forte era a cultura de como acontece a relação do médico, paciente e secretário, que não é tão diferente do que é hoje. Mas eu tenho 2 perguntas, basicamente. Uma tu trouxe no desenvolvimento do roadmap, mas eu quero entender um pouco como vocês veem isso, que eu acho que um dos grandes desafios é a integração de dados. Então, existe, quando se fala de prontuário, principalmente, uma diversidade absurda que se convive dentro do consultório, desde o prontuário papel que tem na fichinha do médico, ao prontuário que ele está sendo, entre aspas, obrigado a participar de uma operadora ou de diversos locais que ele pode atender. Então, é como vocês enxergam esse desafio, né? E o segundo é se vocês se colocam como ferramenta do consultório também, porque no primeiro momento surgindo como uma possibilidade de telemedicina, se pensa só no atendimento que vai acontecer via tele, mas, ao mesmo tempo, essa dinâmica do consultório ela exige que eu também, falando de novo, prontuário, agendamentos e tal, tenha uma facilitação maior para o dia a dia, né? Então, eu acho que desses 2 principais pontos, como é que vocês estão enxergando aí o futuro do... Isso foi bem interessante, porque quando a gente foi a mercado é que a gente vê. Tudo nasce de uma ideia, mas quando a gente vai a mercado é que a gente vê realmente. É uma ferramenta, porque a gente tem agenda, eu posso usar presencial ou virtual, e eu personalizo a anamnese, e eu posso evoluir no prontuário. Então, essa parte tem. A gente não focou em gestão financeira, porque o mercado tem muita ferramenta de gestão. Como a gente tem essa área de desenvolvimento, alguns consultórios já falaram, olha, eu tenho muitas ferramentas boas de gestão e poucas ferramentas boas de dados, onde eles conseguem personalizar, que nem a gente está oferecendo. Provavelmente, esses profissionais que já têm isso, essas clínicas, vão fazer a API entre os dados da gestão e disso daí. Mas o que eles dizem assim, a maioria é mais focada em gestão. Então, ela oferece o teleatendimento, mas ela oferece prontuário, oferece agenda, tudo isso está lá. Tá? E o chat programado, que ajuda bastante. Em relação à integração de dados com convênio, o que a gente imagina? Porque isso é um caminho que vai acabar acontecendo. Porque várias especialidades já estão usando, os médicos estão buscando isso daí. Então, a gente imagina que a gente vai ter que pegar os convênios, entender a forma que essas plataformas trabalham, e vai ser um trabalho árduo de personalizar para cada um dos convênios. Então, isso provavelmente a gente vai ter que botar no roadmap o que vai ser prioridade, onde a gente vai conseguir colocar mais usuários para derrubar mais barreiras. E eu acho que isso vai facilitar mais, porque efetivamente, hoje, a gente consegue monetizar particular, mas a gente sabe que muitos ainda trabalham muito por convênio. Então, através do convênio, a gente acredita que a gente vai conseguir penetrar mais no mercado. Tudo bom. Eu conheço o Neobi pelas palavras do Rômulo, né, meu sócio. E ele me falou algumas coisas que eu não ouvi tu falando. Ele me falou algumas coisas que eu não ouvi tu falando, eu não sei se mudou, porque faz bastante tempo, ou se tem realmente e a gente só não percebeu, né? Ele me disse que tinha como se fosse uma recepção virtual, que tu poderia personalizar, e aí o paciente, quando entra na plataforma, se ainda não está no horário dele, tipo, o médico está fazendo um atendimento, ele fica nessa recepção, que tem, inclusive, vídeos ou coisas que tu poderia fazer na tua recepção normal, tu pode colocar nessa virtual. Eu achei isso muito diferente, que eu nunca vi em nenhuma plataforma de telemedicina. A outra coisa que ele me falou é que tinha uma forma de tu ter a cobrança da tua disponibilidade médica. Então, ele me disse, ele é psiquiatra, né? Que ele dá um medicamento e aí o paciente ele pode precisar de alguma orientação, alguma coisa. Então, ele deixa já uma cobrança caso o paciente precise aquela segunda chamada, ele fazer e aí não precisar usar o WhatsApp ou outras coisas, ele conseguir cobrar naquele sentido. E a terceira coisa que eu me lembro que ele falou, que eu achei bem diferente, que eu não vi outras plataformas que tem, era uma questão de segurança dos dados, que extrapolava a LGPD, que assim, o paciente não consegue nem printar a tela, nem copiar dados. E aí a segurança para o médico também, a segurança da relação não com o paciente. Gravar, Então, eu não sei se mudou essas coisas e tal, mas eu fiquei meio angustiada, eu não vi tu falando, e assim, para mim, esses eram os principais diferenciais da plataforma de vocês, né? Então, a parte da sala de espera, sim. A sala de espera, sim, que ter essa jornada, esse prazer, assim, da consulta virtual e presencial, que é uma sala de espera, o paciente entra e ali tu personaliza. Olha, o doutor está em atendimento, em 5 minutos ele vai abrir a consulta, então o paciente não fica naquela angústia, porque quem já viveu um teleatendimento sabe. Vem o link, aí tu entra. Aí,
Será que o paciente sabe? Aí liga para a secretária. Eu estou no link, o médico não está lá. Pode parecer uma bobagem, mas cria uma frustração tão grande para o paciente que isso foi uma das grandes preocupações. Então, quando eu falo uma sala de espera com uma experiência, é exatamente isso. A questão da parametrização é para ajudar na monetização, exatamente. Então, por exemplo, eu digo que eu dou 20 dias de monitoramento da minha consulta. Durante 20 dias, através do chat programado, ele pode se contactar comigo e ele não vai ter cobrança nenhuma. A partir de 20 dias, automaticamente, se eu determinei 20 dias, quando o paciente mandar, ele vai dizer, olha, você deverá agendar uma nova consulta e já encaminha direto para o agendamento da nova consulta. Então, a gente faz isso também. E a terceira pergunta, qual era? Da segurança, sim. Eles não conseguem gravar tela, eles não conseguem printar. Claro que o paciente pode pegar o celular, que aí é inevitável, né? Mas toda a plataforma ela é bloqueada para que não haja para ter a segurança do profissional. Isso sim. Parabéns. Me parece bem interessante. E eu queria perguntar em relação à concorrência, né? Esse é um ramo que cresceu muito durante a pandemia. E eu trabalho, né, de forma virtual também com algumas dessas soluções que têm surgido. Mas eu queria ver como é que vocês estão se preparando para isso, né? E como é que vocês veem essa concorrência que tem sido crescente. E tem um aspecto que a Diana comentou que eu queria também trazer de novo, que é essa questão da cobrança pela disponibilidade, né? Porque às vezes a gente marca, o médico está lá e dá um problema, né? Ou o paciente não vai, ou não conecta, ou tem um problema na conexão, e tu perde o horário. Já tive experiência assim com algumas operadoras. Então, como é que vocês veem essas duas questões? A cobrança, na verdade, tu parametriza se tu quer cobrar antes, tipo, antes de entrar o link, autorizar o link, isso o profissional decide. Pode fazer antes ou pode fazer depois. Isso o profissional decide, mas pode. Foi uma das coisas que o Rômulo, nosso sócio, trouxe. Exatamente, às vezes o paciente não aparece e aí depois tem que cobrar. Isso é um ponto. Concorrência, TI, Saúde do Nordeste é um concorrente, iClinic é um concorrente e Grupo Conexa. Diria que são os 3 maiores concorrentes que a gente tem hoje. E o que acontece? Quando a gente vai ao mercado, o que a gente quer é trazer essa experiência médico-paciente. Então, o nosso foco é segurança de dados e experiência médico-paciente. Por que a gente não quer focar, por exemplo, neste momento, a gente prefere focar no desenvolvimento de convênio e não focar numa gestão financeira? Porque existe no mercado outras soluções com gestão financeira. Mas esse é o caminho que a gente vê que tem mais oportunidade para a gente conseguir uma penetração maior. Mas o foco, nossa missão é uma experiência com segurança e conforto médico-paciente para tentar reproduzir virtualmente o que a gente consegue pessoalmente. A gente cuida até para a imagem não ser espelhada. Então, realmente, assim, detalhes que fazem a diferença para o paciente. Parabéns. Obrigada. Pela solução. Tem tudo a ver com o momento que a gente vive. Como é que tu enxerga, por exemplo, assim, a gente tem 497 municípios do estado, a gente sabe da carência que existe nesses municípios, principalmente na atenção primária, né? Tu tem um médico generalista e uma demanda muito grande. Até está se criando centros de especialidades, tem toda uma questão de deslocamento do paciente para as capitais, para os principais centros. Tá? De que forma tu entende que a solução pode trazer para auxiliar justamente nessa questão de qualificar o processo de atendimento da atenção primária, e de tal forma que isso diminua toda essa questão de logística que precisa ter, e a garantia e a segurança do paciente em termos da solução. Ótima pergunta. Sabe que isso é uma área que a gente sempre achou que iria ajudar, mas que a gente está vendo, inclusive, uma demanda muito grande. Essa semana, inclusive, o pessoal da administração estava falando que uma empresa de São Paulo, com alunos, está fazendo isso virtualmente sem nenhuma ferramenta segura, através, inclusive, de agendamento do governo, porque é uma instituição de ensino, agendamento do governo, prontuário do governo, mas eles precisam dessa ferramenta segura, e o paciente é o posto de saúde do interior, com o médico generalista lá. Então, justamente, o que eles buscam nessa plataforma? Ter essa experiência
com o generalista na ponta. Nós vemos, para nossa surpresa, nesses 4 meses, uma demanda maior do que a gente imaginava para esse tipo de coisa. Instituições de ensino, clínicas que têm atendimento no interior, que não têm especialistas. E o que a gente vê é que a gente pode ajudar muito. E eu vou dizer, eu sou do interior e eu sei o que é isso. Ter que trazer paciente do interior para cá, às vezes, para ir no especialista. Então, eu acho que a ferramenta ajuda muito isso. E por isso que eu volto a dizer que a gente quer focar na experiência médico-paciente, para que eles sintam que não é uma coisa que está quebrando o galho, não, mas que é realmente uma experiência bem feita, de clínica entre médico e paciente, mesmo que esteja à distância. Obrigada. Obrigado, pessoal. Salve de palmas. Então, vamos para a nossa última startup, pessoal da UDAP, também de São Paulo. Bruno já está conectado por aí? Se vocês estiverem me escutando aí. Maravilha, estamos sim. Então, quando tiver à vontade, por favor, compartilhe a tela e pode começar o pitch. Ok. Só me deu ok. Acho que vocês têm que liberar o compartilhamento. Já vamos liberar aqui. Deu, liberado. Vou mostrar um cartazinho escrito Unimed aí na tela, se tiver, tá certo? Ainda não está compartilhando, estamos vendo você. Share screen. Ah, eu estava fazendo errado aqui. Acho que agora vai. Aí, perfeito. Só coloca em modo apresentação que a gente está vendo. Aí, perfeito, obrigado. Ah, tá já. Então tá, boa noite. Eu sou o Bruno, sou um dos founders e CEO da UDAP. Nós somos uma plataforma para gestão completa de terapias especiais para beneficiários, né, pacientes dos planos de saúde, que tem especificamente autismo e outros transtornos de desenvolvimento. O autismo é um transtorno neurológico que afeta aí 2% da população mundial. A gente pode estimar aqui no Brasil 4 milhões de pessoas, né? Qual que é o momento da startup nossa, né? É uma startup B2B, então a gente comercializa para plano de saúde e para sua rede credenciada, em linhas gerais. Está no momento de tração, 7 mil usuários mais ou menos, crescimento de 10% ao mês desse número de usuários. A gente atende hoje aproximadamente 100 clínicas e operadoras, né? 100 entre clínicas e operadoras, deve ter umas 10 operadoras, todas são Unimed, singulares da Unimed, as outras 90 são clínicas que têm aí 100, 200, até 1.000 pacientes, né, com o transtorno. Nosso modelo é baseado em mensalidade por paciente, né, tem uma tabelinha de preço aí de acordo com a quantidade. É uma equipe enxuta, com 8 pessoas. Depois da pandemia, a gente fechou o escritório em Ribeirão Preto, todo mundo trabalhando no home office, né, e está com MRR hoje de 60K e deve faturar mais ou menos 1 milhão. Só para a gente ver mais ou menos no ano, né, nesse ano, só para ver mais ou menos o tamanho, né, de onde a gente está partindo. Mas, bem, o mercado de autismo, né, é ruim falar isso. Eu sou pai de uma criança com autismo, foi o que me motivou a ser um dos founders da empresa. Já empreendo já há 10 anos. Minha formação em engenharia, não sou da área da saúde. Mas o que causa, assim, né, o que mostra que a demanda está alta nesse segmento, né? Do lado esquerdo aqui, vocês vão ver a curva de prevalência de autismo nos Estados Unidos. E ela que bateu em 2021, cada 44 nascimentos, uma pessoa está dentro do espectro. Então, é uma demanda crescente, né? Vocês percebam aqui. O único estudo que tem consolidado é nos Estados Unidos, sempre é CDC, né? Referência. Mas o mundo acaba adotando isso e mais ou menos essas taxas mundiais. E aqui do lado direito, a gente tem uma notícia que foi, né, a legislação acho que é julho do ano passado, onde as operadoras elas não podem mais limitar as terapias multidisciplinares. Então, a gente está falando, tratamento não tem cura, né? Não é doença, então a gente está falando de terapias baseadas em fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. E as operadoras não podem limitar mais as sessões. Uma demanda que gera grande por causa da curva de prevalência, ela se torna ainda maior, porque as operadoras não podem mais limitar. E aí o que acontece? Né? Aí pensando no mercado operador, que é o nosso mercado aqui. Você tem um aumento da judicialização, porque ela não tem uma rede em quantidade e qualidade para poder atender esse aumento da demanda, que gera alto, ainda mais com a legislação. Isso tem um aumento de custo, pelo número de sessões aumenta, obviamente, e como você não consegue atender a oferta, porque a demanda, porque a oferta é baixa, né? Você não tem rede, não tem
estrutura própria, acaba que a qualidade cai, os indicadores caem, isso vira um círculo vicioso muito ruim aqui no Brasil. E qual que é a nossa proposta, então? Uma vez que a gente não consegue mexer na demanda, né, a demanda é alta, sempre vai crescer, né, e a legislação ela vai regular um pouquinho, se aumenta muito, ou se aumenta muito, muito, muito. Mas a gente pode trabalhar na oferta, né? E hoje, como que é o tratamento hoje? Né? O que apresenta evidência científica na literatura? Essas terapias, só que são as feitas no local, né? Seja no atendimento próprio da operadora, ou seja na rede terceirizada. Por isso que eu falei que a gente atende clínica também, as clínicas particulares, credenciadas ou não, né? Baseado em reembolso. Então, o nosso trabalho todo uma vez que a demanda a gente não consegue trabalhar, a gente pode trabalhar em cima da oferta. E ofertar não é contratar mais profissional e criar mais espaço de tratamento. É tirar o tratamento de dentro da clínica, levar ele para dentro, principalmente para dentro de casa, né? E tem a característica interessante do autismo, que assim, as pessoas que têm autismo, elas têm comportamentos interesses restritos e comportamentos repetitivos. Então, elas são muito ligadas à rotina. E principalmente os pequenos aí, que é o mercado que a gente atua, crianças de 2 a 8 anos, autismo nível 1, nível 2, que é 80% aí que consome mais recursos das operadoras, das clínicas em si, acaba que essas crianças podem fazer terapia em casa, né? Com, lógico, devidamente treinadas, supervisionadas, profissional à distância qualificada. A gente aproveitou muito essa questão da pandemia, né? Foi bem interessante para a gente, assim, deu uma explosão da demanda. Mas não é só porque a gente fala assim, aqui não se fala em telemedicina ou teleterapia, tá? Não existe, não funciona. Existe o acompanhamento, a orientação dos pais. Só que o pai ele usa o próprio telefone para poder fazer o registro hoje do prontuário. Isso gera uma série de indicadores, baseado na análise de comportamento aplicada, que é uma ciência que a gente baseou o produto. Então, você leva o tratamento para dentro de casa, né? Então, ora, essas crianças precisam de repertório para aproveitar melhor o pouco tempo que elas têm na clínica, que o operador e a clínica não consegue ofertar a quantidade que é necessária no mercado. Ou a gente também faz isso na escola e também proporcionando essa rede que a gente tem de 7 mil, né, usuários, eles podem ofertar o serviço praticamente no Brasil todo, tá? A gente começou a operação também na Europa, em Portugal, no final do ano passado. Então, essa filosofia, né, descentralizar o tratamento. Então, levando ele para dentro de casa, usando o celular como dispositivo. Então, a gente chama de plataforma ODAP, porque a gente tem aqui o telefone, então a gente transforma ele num prontuário eletrônico, né? Prontuário, a gente está num mercado muito nichado, né? 2% da população está no espectro. E eu lembro da colega da Neobi, que ela falou assim, a gente está muito focado mais na parte clínica do que a parte de gestão, né? Realmente, a parte de gestão é uma commodity. Embora a gente tenha agenda, tenha financeira, essas coisas, isso não tem valor, né? Todo dia aparece uma empresa na internet fazendo isso. Agora, a gestão, quando a gente fala gestão completa, a gente está muito do lado do paciente, não está centrado no paciente, na jornada do paciente e do prestador que está lá. E a gente também, nós temos aqui um portal, né, onde você faz toda a gestão da informação. Desde o registro no telefone, isso gera uma série de indicadores para insights para tomada de decisão. O plano terapêutico está correto, elaborar novos planos, fazer nova avaliação, troca de profissional, previsões, se a criança vai desenvolver, qual que é a melhor rota terapêutica. E aqui do lado direito tem alguns valores que a gente entrega, né? Então, primeiro aqui, gerenciar o atendimento, né, com mais qualidade. Então, você tem um atendimento online. Então, sendo em casa, na clínica, na escola, a informação é registrada, né? E terapia para criança com autismo, ela geralmente é diagnóstico precoce e intervenção intensiva, 10, 20, 30 horas semanais. Então, tem muito registro. É diferente de um prontuário médico, onde você tem um relato do médico que é uma frequência bem menor. A gente consegue, então, qualificar o prestador que você está analisando ele numa frequência muito maior. Você tem um acompanhamento médico. Quando a gente coloca a criança, né, no plano de saúde, antes da criança veio os pais, e eles consomem recursos, né? Só pegar o exemplo da saúde mental, né? O pai é afetado quando o tratamento não dá certo. E você consegue acrescentar aqui, no caso, o pediatra e o neuropediatra. Aí ele recebe a criança de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Então, agora não. O pediatra e o neuropediatra ele acompanham online as terapias que ele recomenda. É uma pena que, assim, o pediatra atende criança de 6 em 6 meses, um ano. 20 horas de sessões de fono, 10 horas de fonoterapia. Está evoluindo ou não? Ele tem só um relato de uma conversa com os pais que vão lá de vez em quando. Aqui ele acompanha online as terapias que eles recomendaram. Bem, redução do volume do atendimento, que a gente agora consegue hibridizar, né? Então, a família agora participa. Então, de uma a duas, né? Você desloca o atendimento presencial para dentro de casa ou você dá mais reforço, né? E aumentar a capacidade da rede, né, a capilaridade, que é o quê? Hoje a gente tem uma rede grande de prestadores, né? A gente tem um pouco de
de plataforma ali, né, um pouco uberizada. Então, você tem uma base nacional lá de prestadores, onde um plano de saúde ou uma família pode criar sua conta gratuita e buscar um prestador. Se essa conexão é feita, ela pode usar o sistema, obviamente. Então, só para citar esses 5 valores que a gente entrega. A questão nossa com as operadoras, ela surgiu tem pouco tempo, isso tem uns 2 anos. A UDAP tem 5 anos, né? 4 anos, na verdade. Há 2 anos, depois da gente crescer bastante a base de usuários nas clínicas, né? As clínicas apresentavam o nosso prontuário para a operadora, que era muito mais detalhado que o prontuário tradicional. Usa-se o prontuário médico para fazer prontuário de criança com autismo, e é totalmente diferente. É uma outra área, um universo bem diferente. Então, os operadores começaram a procurar a gente, e a gente entrou nesse mercado através de um programa de inovação, chamado VIBI, ou VIBI, não sei como é que fala, lá de Lajeado, né? Hoje a gente está presente em todos os estados, né? Nas maiores cidades, aí, pelo menos com 100 mil habitantes, a gente está em todas, praticamente. Todas, né? Então, a gente começou lá e foi legal que a gente fez o Product Market Fit para a operadora há 2 anos. Então, vem crescendo orgânico aí. Então, é uma experiência que a gente sempre cita. Para finalizar, lógico, tem todas as evidências clínicas, a gente poderia discutir muito aqui, mas tem um aspecto financeiro também, né? E aí, eu termino aqui fazendo um exercício. Do lado esquerdo dessa figura, eu tenho atendimento de uma criança aqui de segunda a sexta, e ela custa R$100 para a operadora, seja com pagamento de profissional próprio, reembolso, enfim, custa isso. E é intensivo, tem que ser todo dia. Do lado direito aqui, eu tenho a mesma carga horária, só que na terça e na quinta eu substituo o atendimento presencial pelo quê? O atendimento offline ou assíncrono. Você tem um conjunto de atividades lá no telefone, né? Então, tem vídeo, tem áudio, tem folha de registro, né? Tudo com acordo com as evidências científicas. A família faz, o professor faz, o avô faz, ele faz o registro, gera indicadores, insights, KPIs, isso vai para a clínica que já realimenta, então você acaba reduzindo o custo. E aí, simbolicamente, que terça e quinta não é R$100 mais o custo, né? Porque não tem espaço físico nem a hora do profissional, você tem a família fazendo. A família, quando ela está acompanhada, treinada, lógico que ela não é interessada em participar. 80% dos casos caem nessa lógica. Então, se vocês observarem aqui embaixo, em termos de custo, né, fizerem a continha aí, vai ter uma redução de custo no tratamento de 25%. Só que na terça e na quinta, né, você tem a possibilidade de aumentar o faturamento da clínica, porque a clínica agora ela não precisa atender porque o pai está fazendo em casa ou a mãe. Então, ela ganha um slot, né, o espaço físico de recursos humanos para atender mais gente. Ela pode aumentar o faturamento. Então, você agrega valor para as 3 pontas aí. Família, o prestador e o plano, que na verdade que é praticamente financeiro. Bem, então a gente está saindo do modelo de táxi, né, para o modelo de Uber, onde você sabe o preço, é bem atendido, né? Tem familiares que são taxistas, tá, gente? Mas esse é o nosso modelo. Obrigado, estou à disposição. Aí, maravilha. Obrigado, Bruno. É uma solução super importante para esse problema no nosso país. Marinho, você tem alguma pergunta aí? Podemos começar por você? Bruno, parabéns pelo projeto e pela causa, principalmente. Cara, bem interessante, né? Porque você está na especialização da especialização. Quando a gente fala de riso, quando a gente fala de PEP, você está indo numa solução específica de uma camada mais profunda desses caras, né? Então, a gente tem nicho do nicho do nicho. Isso que eu achei muito interessante. A gente tem algumas soluções ali que o pessoal conhece, na área de anestesiologia, enfim, você está indo para uma área bem específica, o que eu acho bem legal o caminho, até pelos dados que você mostrou ali. A minha pergunta, você vai fortalecer a ODAP, como marca, ou a sua linha nessa proposta de white label mesmo, como o projeto que você fez com a Unimed? Qual que é a sua intenção futura aí para o brand e para a companhia? É legal você perguntar isso. Lógico que tem uma causa, porque eu sou pai de uma criança com autismo, né? Eu descobri tem uns 5 anos, e eu era sócio de uma empresa, vendi essa empresa para um fundo americano, porque eu queria muito entrar nessa área da saúde. Ela é nova para mim, embora eu viva isso 24 horas, né, por causa do meu filho. E a nossa equipe é meio neurodiversa, tem várias pessoas assim. Mas eu sou um empreendedor, acima de tudo, né? Tive cases de sucesso, de requisite e tudo mais. Então, assim, a gente está aqui para fazer um negócio. É um negócio de impacto social e da saúde, né? Então, a primeira parte da sua pergunta não tem um apego, né? Então, no nosso roadmap é ser uma empresa de gestão de dados da saúde. Eu não citei na apresentação porque não era o tópico aqui, mas a gente tem a nossa inteligência artificial. Ela tem minerado esses dados terapêuticos que estão sendo utilizados na plataforma, né? Então, você tem perfil de paciente, você planeja uma terapia e você acompanha o resultado.
Então, a gente está treinando, já tem alguns anos, treinando uma rede neural artificial, né? É um bot que a gente tem usando esse método, para poder ajudar o terapeuta a falar assim, olha, esse perfil de criança aqui, dado a base de dados que a gente tem, que é bem razoável, a sugestão nossa, com grau de efetividade, né? A probabilidade de ter um tratamento mais efetivo é de tantos %. Então, assim, o nosso negócio é ciência de dados aplicada à saúde. Mas quando a gente pega nicho do nicho do nicho, a gente consegue validar todos os negócios de uma pequena empresa. E isso tem barreira de entrada tecnológica, barreira de entrada de mercado. A gente só tem 2 concorrentes no Brasil, que são startups como a nossa, né? E aí isso fica mais fácil depois. É mais fácil eu virar um iClick, não estou falando como empresa, tá, gente? Ela é de Ribeirão Preto também, onde é a nossa sede, né? Hoje está lá na frente. Mas é mais fácil, com todo respeito, você montar uma agenda, igual a Neubi falou, do que você entender profundamente o problema de uma criança que tem um atraso de desenvolvimento de fala, autista, um mercado em que ninguém quer atuar. Ninguém quer um mercado de 2%. Só que para a gente esse mercado é gigantesco. E isso ajuda a gente a olhar para o que a gente vai ser, né? Ciência de dados voltada para a saúde. Mas está no roadmap, né? Um roadmap de 4 anos. Vamos chegar lá, né? Quem sabe fazer boas parcerias com RPs da área da saúde. Mas vamos seguir nossa linha aqui. Obrigado, parabéns. Nada. Alô? Não, eu só queria ressaltar essa questão da especificidade, né, do nicho, que, por um lado, tem várias vantagens, né, especialmente no sentido de tornar a ferramenta mais específica, adaptada para aquela situação. Então, isso me chama a atenção porque hoje a gente vê, né, quem trabalha na área médica vê que as especialidades estão cada vez mais divididas e os médicos, profissionais de saúde atendem situações muito específicas que se repetem e que precisam soluções específicas às vezes. Então, só queria ressaltar isso, acho que é muito interessante. E um outro ponto que me chamou muito a atenção são as vantagens nas diferentes etapas, assim, tanto para a clínica, como para o paciente, como para a operadora, né? Então, essa é uma solução que agrega para todos os lados e então achei bem interessante. A gente validou um modelo de negócio bem ganha-ganha, justo para todas as pontas, né? O mercado é totalmente desbalanceado. Você tem uma baixíssima oferta de prestador, então o preço sobe. É a famosa lei que a gente conhece, né? Essa questão por que começar pelo autismo? Lógico que tem uma vocação, tem uma história aí, mas muitas startups, elas morrem, vou fazer um comentário fora, tá, gente? Muitas startups morrem, não é porque ela não é boa no negócio dela, às vezes ela entende profundamente o problema. Só que tem outras coisas, né? Tem financeiro, tem contábil, formação de pessoal, inovação, relacionamento com o mercado, com o investidor. Então, quando você pega uma empresa, né, de nicho, né, você tem menos concorrência, você pode validar tudo isso. E esse é um aprendizado muito importante. Eu já tive experiências ruins com outras startups, porque eu tinha um negócio, só que eu estava num oceano vermelho. Então, tinha muita barreira e barreiras que estão fora do core da empresa. Então, a UDAP, ela foi, né, deu muita sorte, né, de ter o propósito no tema, ter um interesse pessoal no tema e ter aprendido a empreender, né, porque não é fácil, né, passar do Vale da Morte aí. Mas, bem, concordo aí com o que foi falado e é isso. Com certeza, Bruno. A gente tem uma última pergunta aqui, né? Parabéns, Bruno, tá, pela questão. Assim, a gente vive um momento aí que os pais, né, para conseguir identificar ou aceitar que a criança é autista, levam um determinado tempo e isso, de alguma forma, acaba prejudicando toda a questão do tratamento. Mas o luto pode durar até a vida toda, né? Uhum. E depois, quando identificam justamente assim, bom, meu filho é autista, investem numa quantidade de dispêndio financeiro, buscando os melhores profissionais. E como é que tu vê essa questão assim em termos de solução para tentar justamente auxiliar, seja na questão da identificação precoce, quanto a questão justamente do tratamento, que mostrasse aí realmente uma ferramenta fantástica dentro de um nicho de mercado que vem... E o quanto que isso dentro de uma família afeta, né, a família de uma forma bem relevante. Essa pergunta sua, você foi no coração dela, né? O cerne da questão é esse. Hoje o tratamento é caro e pouco acessível.
porque a demanda é maior que a oferta, e vai ser assim para sempre, característica, né? Então, se a gente pegar as evidências na literatura, sem a participação dos pais, você não consegue dar o tratamento adequado, ponto, né? Porque, às vezes, a operadora ela é sangrada por ter tratamento inadequado e pagando. Um paciente com autismo pode custar 10, 15 mil por mês para a operadora e a criança paga 100, 200 reais de mensalidade. A conta não fecha. A judicialização é terrível, né? Então, assim, o cerne do negócio é como engajar a família a participar em casa. E o autista ele tem uma característica muito interessante, que é essa questão da ligada à rotina. Ele produz melhor fazendo tarefinhas, né? As terapias em casa mesmo. Na hora do banho, aprender a dar bom dia para o pai, depender se despir, usar o banheiro. E, assim, isso é feito na clínica. E, às vezes, a criança funciona só de tarde e ela vai de manhã, né? Então, assim, a gente, né, os 2 primeiros anos foi pesquisa e desenvolvimento, a gente teve aporte de investidor, então a gente pôde validar tudo nessas hipóteses, assim, dentro de casa, né? Como que a gente leva o tratamento para dentro de casa. E isso aí, né, você causa o barateamento do custo, né, envolvimento da família, ela fica satisfeita, tem mais intensidade, a criança desenvolve, né? Então, esse é o ponto central que a gente gastou mais tempo, né? E em relação à outra parte da pergunta, né, que o diagnóstico precoce, né, a própria plataforma ela apoia o diagnóstico. Lá você tem uma série de instrumentos, né, protocolos de avaliação, né, padrão ouro na literatura, onde aí não tem muita inovação, que basicamente você usa o telefone para coletar isso mais rápido e gerar indicador. Isso gasta muito tempo sem interpretar esses dados, tomar uma decisão de qual que é o melhor plano, né, plano terapêutico. Então você dá mais agilidade. Bom, Bruno, muito obrigado, então, novamente pela presença, pelo pitch, excelente solução. Até deve conhecer o Leandro da Cogniscience. Cogniscience, lá de Acate, também trabalha com autismo, uma solução também bem interessante. Bom, pessoal, né, Augusto, estamos encerrando aí. Salve de palmas a Bruno. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Mais uma vez, encerramos aqui um Health Plus Pitch Day, o apoio na Diana, do BioHub, pessoal do Tecnopuc, né, aqui é a nossa casa. A gravação foi encerrada. Muito obrigado, Nelly. E queria convidar, então, a banca a gente tirar uma foto aqui, para celebrar o momento, né? Marim, fica na foto virtual. E convido logo depois a todos ao nosso finalzinho, né, um coquetel, uma comida saudável. Sempre está buscando aí a saúde também, nossa alimentação de todos. Vamos lá. Diana.